Olá, turma! Na nossa aula de hoje de Geografia, nós iremos trabalhar a primeira parte da região norte do Brasil. Eu vou dividir essa aula em duas partes, parte 1 e parte 2, porque é uma aula muito extensa. Então, para não ficar uma aula enfadonha, uma aula muito grande, eu vou dividir em duas partes. Então, nessa primeira parte, nós iremos trabalhar alguns aspectos, algumas partes da região norte, e na segunda parte, outros aspectos da região norte, ok? Então, vamos lá! A região norte é a maior região brasileira. Ela é formada por 7 estados, que juntos ocupam quase a metade do território do nosso país. Por que ela é a maior região? Porque ela tem apenas 7 estados que ocupam uma grande quantidade de espaço. Porém, claro, a região que mais possui estados é a região Nordeste, ok, gente? Não é a quantidade de estados que diz qual é a região que é maior, mas sim o espaço que ela ocupa, o território. Então, vamos lá. Apesar de a região norte compreender uma área muito extensa, o número de habitantes é pequeno. Segundo o IBGE, no ano de 2010, cerca de 16 milhões de pessoas habitavam a região, aproximadamente 8,3% da população total do nosso país. A maior parte da população da região norte é formada por caboclos, ou seja, por mestiços de brancos com indígenas, brancos e um pequeno número de negros também, compõem a população dessa região. Vamos observar aqui os estados e as capitais da região norte. Nós temos aqui o Acre, com Rio Branco, Rondônia, capital Porto Velho, Amazonas, capital Manaus, Roraima, capital Boa Vista, Pará, capital Belém, Amapá, capital Macapá e Tocantins, capital Palmas. Muito bem, gente. Eu botei aqui algumas das principais cidades da região norte para vocês. Porque como eu falei anteriormente em uma aula passada, a região norte ela é uma região muito populosa, mas pouco povoada, devido a uma floresta amazônica. Então vamos lá. Eu botei aqui as principais cidades onde a população se concentra. Vamos lá. As principais cidades são Manaus, no Amazonas, Porto Velho, em Rondônia, Belém, no Pará, Palmas, em Tocantins e Macapá, no Amapá, ok? Essas são as cidades onde mais se concentra a população da região norte. São os principais centros industriais, principalmente em Manaus, onde se encontra a Zona Franca, que vocês vão estudar futuramente na parte 2 desta aula, ok? Aspectos gerais. Eu coloquei, gente, aqui os aspectos gerais de forma resumida para poder facilitar o entendimento e o estudo de vocês. Então vamos lá. Região mais extensa do país. É a região mais extensa do país porque, de todas as regiões, essa é a que ocupa maior território em todo o Brasil. Segundo, clima equatorial. É o clima equatorial porque fica próximo à linha do Equador, mas vocês vão entender melhor sobre os climas assim que eu trabalhar cada um deles. Terceiro, região pouco povoada. Por que pouco povoada? Porque tem muita população, mas é mal distribuída. Sobra muitos espaços, não é como nas grandes cidades, em que é um prédio perto do outro, casas perto das outras. Quarto, menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do país. Ou seja, o nível de estudo, o nível de desenvolvimento das pessoas lá é bem baixo. Quinto, grande presença de rios e natureza exuberante. Na região norte é onde se concentram os maiores rios da nossa natureza no Brasil. É onde está o Rio Amazonas, o Rio Negro e Solimões, onde se encontram todos os rios e as florestas mais exuberantes brasileiras se encontram na região norte. E sexto, região menos industrializada. De todas as regiões do Brasil, a região norte é a menos industrializada. Por quê? Devido à à floresta amazônica, ela concentra menos indústrias, a fim também de preservar a floresta, né? Claro que agora nós temos os fatores que é o desmatamento, a desmatamento através da madeira, o descaso com a vida ambiental. Tudo isso daí acontece e está destruindo a floresta devido à ambição do homem. Tem esses casos também que nós iremos ver mais para frente e que vocês já observaram também quando a gente trabalhou a camada de ozônio, aquecimento global e etc. Agora alguns pontos principais da colonização da região norte. Os primeiros habitantes eram os indígenas, até hoje tem muitas tribos indígenas da parte da região da floresta amazônica. Antes da chegada dos portugueses, tinha 1 milhão de indígenas. Claro que muitos morreram após a chegada dos portugueses, com as doenças, com a escravidão. Vocês olharam isso lá no vídeo de história. As principais tribos eram as Yanomamis e os Caipós. Hoje, são aproximadamente 421 mil indígenas, muitos morreram. O Amazonas é a região com maior número de indígenas, destacando a cidade de São Gabriel da Cachoeira.
A chegada dos colonizadores portugueses em 1916 mudou completamente a região, mudou completamente a vida dos indígenas. Eles construíram fortes para proteger a região contra as invasões, porque era uma região rica em pau-brasil e rica no látex, que era para fazer a borracha. Então, eles queriam proteger contra a invasão de franceses, holandeses e de outros povos. Escravizaram e mataram vários indígenas. Por quê? Porque eles escravizaram os indígenas para poder retirar o látex, para poder fazer madeira e para construir casas para eles. Os indígenas que se revoltavam, que não queriam fazer o que os portugueses queriam, eles matavam e caçavam. Forte imigração, principalmente dos nordestinos, para trabalharem na extração da borracha. Quando os indígenas começaram a se voltar contra os portugueses, eles começaram a trazer os migrantes, né? Teve muita migração dos nordestinos, principalmente das pessoas mais pobres, que vieram trabalhar na extração da borracha para poder conseguir uma renda extra para sua família. Aí também algumas fotos específicas da extração do látex, tá? Que vocês vão ver também que até hoje um dos principais fontes de trabalho na região norte é a extração do látex para poder fazer borracha. Trabalhos tradicionais. Vamos ver agora alguns trabalhadores tradicionais da região norte. Cada região do Brasil tem seus trabalhadores tradicionais, que é um ícone da região, que se encontra mesmo, que pode se utilizar como referência. Na região norte nós temos o castanheiro, que trabalha na extração da castanha do Pará, que é uma fonte de renda muito importante para as famílias mais humildes. Os seringueiros, que extraem o látex das seringueiras. O vaqueiro, que cuida do gado. O juticultor, que cultiva a juta para a obtenção de fibras têxteis. O garimpeiro, que trabalha na exploração do ouro e de diamantes. Esses são os 5 trabalhadores tradicionais da região. Claro que tem outros trabalhos na região norte, mas esses são os principais, são os que mais se encontram na região norte. Trabalhos tradicionais. Vamos ver agora alguns trabalhadores tradicionais da região norte. Cada região do Brasil tem seus trabalhadores tradicionais, que é um ícone da região, que se encontra mesmo, que pode se utilizar como referência. Na região norte nós temos o castanheiro, que trabalha na extração da castanha do Pará, que é uma fonte de renda muito importante para as famílias mais humildes. Os seringueiros, que extraem o látex das seringueiras. O vaqueiro, que cuida do gado. O juticultor, que cultiva a juta para a obtenção de fibras têxteis. O garimpeiro, que trabalha na exploração do ouro e de diamantes. Esses são os 5 trabalhadores tradicionais da região. Claro que tem outros trabalhos na região norte, mas esses são os principais, são os que mais se encontram na região norte. Os aspectos culturais da região são muito variados e compõem um rico folclore. Dentre as principais manifestações culturais, é possível destacar. Gente, eu botei aqui só algumas para vocês, tá? Mas eu vou citar outras, como as festas populares, como o Círio de Nazaré em Belém, o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, as carvalhadas, as danças como o carimbó, a marujada, as cirandas, as lendas como do Amazonas, da Mãe d'Água, da Vitória Régia, os artesanatos, principalmente os artesanatos indígenas, fazem muito sucesso. Os pratos típicos, principalmente de influência indígena, como o pirarucu, o açaí, o cupuaçu, a mandioca, a castanha do Pará, o tucupi, sempre estão presentes na preparação das típicas da região norte. Então fazem muito sucesso. Então é uma cultura muito rica e muito variada. Então, gente, é uma cultura que ela não influencia apenas na região norte, mas também acaba influenciando outras regiões. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado. Façam suas anotações. Essa é apenas a primeira parte dessa aula, porque ela é uma aula muito extensa, tá? Outra coisa, assim que acabar a primeira parte e a segunda parte completa, eu irei disponibilizar para vocês no formato de PDF, um esquema todinho organizado, um resumão sobre a região norte, para facilitar o estudo de vocês, ok? Com observações, com destaques da região norte, para facilitar vocês na hora de estudar para as nossas avaliações mensais do segundo bimestre.